A Prefeitura, em tempo recorde, cumpriu o compromisso e entregou à população o complexo viário Dom Eugênio Salles, com importantes obras de mobilidade urbana na nossa cidade. Uma delas foi o viaduto estaiado da Prudente de Moraes, que facilita o trânsito entre a Zona Sul e o centro da cidade. Outra foi o conjunto de 6 túneis nas avenidas Romualdo Galvão, Lima e Silva, Jerônimo Câmara, Capitão Mor Gouveia e Raimundo Chaves, que fazem fluir o trânsito e dão agilidade à ligação da Zona Sul, Leste e Oeste da cidade. Isso sem falar nas 2 novas passarelas para pedestres e do novo viaduto da BR-101, que melhora o fluxo dos ônibus e o acesso à marginal da BR. Em Natal, o trânsito já melhorou. A sua qualidade de vida também. Prefeitura do Natal, a nossa cidade. Olá, boa tarde. Começa agora o RN em Debate na TV União. Vamos falar sobre a greve dos bancários que interfere na vida das pessoas, mas também tem sua razão de ser. Nossa convidada é a coordenadora geral do Sindicato dos Bancários no estado do Rio Grande do Norte, Marta Turra. Boa tarde, Marta. Seja bem-vinda. Boa tarde, senhores telespectadores. Nós agradecemos o convite da TV União e estamos à disposição para os esclarecimentos que vocês precisarem. Marta, explica para a gente, após o início da paralisação, qual está sendo a adesão, né, dos grevistas? Olha, nós temos notícias que a adesão é uma adesão da ordem de 70%, 60%, 70%, 80%. Ela é muito variável em função aos vários segmentos da categoria. Na Caixa Econômica, há uma adesão maior, no Banco do Brasil, menor, nos bancos privados, uma adesão mediana. Mas estamos cumprindo a lei e estamos aí na luta por uma causa muito justa, e a principal reivindicação nossa é que os bancos voltem a contratar. Voltem a contratar porque há um déficit de pessoal nos bancos de uma forma geral. Que déficit é esse? É verdade. Olha, o Banco do Brasil, por exemplo, ele teve uma diminuição do seu quadro de pessoal no ano de 2013. Em contrapartida, o número de transações, a quantidade de contas a serem administradas e a quantidade de serviços bancários aumentaram significativamente e o banco teve uma redução do seu quadro. Nós lutamos muito por contratação, lutamos por concurso público. Hoje o Banco do Brasil tem aí muitos trabalhadores à espera, né, trabalhadores concursados e que estão esperando serem chamados e serem integrados ao quadro do Banco do Brasil, e isso não está acontecendo. A mesma coisa a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste, todos os bancos têm um déficit de pessoal e isso faz com que a sociedade sofra por demais, além do bancário adoecer, porque está sobrecarregado de trabalho, está sendo assediado no sentido de que cumpra metas cada vez maiores. Ainda a sociedade sofre muito porque recebe um péssimo atendimento ao mesmo tempo em que paga as taxas de juros mais altas do mundo e tarifas que consomem boa parte da renda, da sua renda, notadamente quando se trata de trabalhador de baixa renda. Então os bancos precisam urgentemente contratar e precisam cumprir a lei. O PROCON precisa
de fato, notificar os bancos e punir os bancos para que cumpram a lei. E eles cumprirão a lei se contratarem. Ao contrário, o setor privado está demitindo, assediando e fazendo com que os bancários adoeçam constantemente. Isso é muito grave o que está acontecendo. Bancário é o trabalhador mais adoecido desse país. Em 15 anos, os bancários foram reduzidos pela metade. Hoje são 511 mil bancários no país, 20 mil estão afastados por doenças, principalmente doenças psicológicas. Quando a senhora fala em os bancos precisam cumprir as leis, exatamente em que sentido? Onde a lei estaria sendo descumprida? A lei está sendo descumprida, por exemplo, com relação à lei das filas. Existe lei das filas, nós lutamos por isso, foram os trabalhadores bancários que lutaram por isso, a lei das filas foi... Permanecer 30 minutos no máximo para ser atendido. No máximo, durante os dias normais. Isso é algo fantasioso, não acontece na prática, né? Não poderia acontecer, já que nós temos recursos tecnológicos e se tivéssemos mais pessoas para atender a população prioritariamente, ao invés de vender, porque o bancário virou um vendedor. Antigamente, o bancário era um servidor da comunidade. Hoje, ele é um vendedor. Nós observamos, por exemplo, num evento que fizemos em Caicó, que tinha 2 pessoas atendendo o público e tinham 10 pessoas fazendo venda ativa de seguro, fazendo venda de título de capitalização, fazendo venda de planos de previdência, ao passo que quem está atendendo a população é um número muito reduzido. E isso acontece acontece diariamente. As pessoas ficam vendendo para os clientes produtos que o banco obriga o trabalhador. E o que o banco faz? Seja a direção do Banco do Brasil, seja a direção dos bancos privados e dos demais bancos, os empregados, eles são chantageados. Os empregados são assediados para que cumpram as metas. Ou você cumpre as metas, ou você perde a sua comissão, que é a parte maior da renda do trabalhador nos bancos públicos, ou você perde o seu emprego. Agora mesmo eu recebi uma ligação de uma trabalhadora, de uma diretora que está no Bradesco, Alecrim, de que eles estão sendo obrigados a trabalhar. Então, isso nós constatamos no dia a dia e a população precisa saber o que está acontecendo. Não é culpa do trabalhador bancário as longas filas. Não é culpa do trabalhador bancário o atendimento lento. É culpa das direções dos bancos que querem de vocês somente a sua conta para que você pague muitas tarifas e um juro cada vez mais alto. Então, o que está acontecendo no setor financeiro, que é o setor que não produz nada e que mais lucra nesse país, é isso que vocês veem no dia a dia. E que é preciso que a imprensa, é preciso que o PROCON se manifeste no dia a dia. E não somente nesse momento de greve, que é o momento de maior acirramento, é o limite que chegou o trabalhador bancário. Nós estamos há 60 dias tentando negociar um acordo coletivo mínimo com o setor financeiro e eles não querem, eles só querem o seu dinheiro. Marta, então quer dizer que é difícil fazer greve porque, obviamente, vem uma pressão muito grande das direções dos bancos, muito embora a causa de vocês seja nobre e seja uma causa que beneficia a população, né? Que tipo de pressões ocorrem? São em todas as instituições que as direções pressionam para que voltem os servidores a trabalhar e não adiram à greve? Que tipo de pressões ocorrem que chegam ao conhecimento da senhora? Olha, todo tipo de pressão, inclusive da própria população, que muitas vezes não percebe que isso que está acontecendo não é culpa do trabalhador que está ali. Primeira pressão que nós recebemos dos próprios trabalhadores usuários dos bancos, que sofrem o ano inteiro e que pressionam o ano inteiro e que, obviamente, na greve também pressionam no sentido de que tenha o atendimento e tal. Greve causa transtorno. Lamentamos muito, mas greve causa transtorno e quem menos nos pressiona e quem mais nos respeita é a população.
A segunda pressão é a pressão da direção dos bancos, porque quando o bancário e que ele consegue parar a produção, certo? Isso vai diminuir os lucros. Os bancos, o setor financeiro, e quando eu falo banco, não é só banco privado, não. É banco público e banco privado. É o setor, é um tubarão, é um grande tubarão faminto, né, de lucros que não tem fim, não tem, nem o céu é o limite para isso. Então, é um setor que não produz, setor que não produz sapato, que não produz mesa, que não produz coisa nenhuma. É um setor que vive exclusivamente da especulação, do trabalho, dos seus empregados, da terceirização, das altíssimas taxas de juros e de uma brutal diferença de remuneração dentro dos próprios bancos. Nós temos casos em que a diferença de remuneração entre o bancário que está na base e o que está no topo do banco de 320 vezes. Isso é uma coisa inaceitável. Nós não podemos aceitar isso, que pessoas que trabalham e que constroem esse lucro fantástico, que no setor privado só beneficia os donos dos bancos e no setor público todo esse lucro é gerado para pagar a dívida pública. Tudo que a Caixa Econômica gera de lucro, por exemplo, e tem muito lucro e a Caixa é um banco público, é revertido para os cofres do governo, que por sua vez esse lucro é utilizado para pagar a dívida pública. A dívida pública consome quase a metade do orçamento do governo federal. Em detrimento do quê? Da saúde, da educação, da segurança. Então, nesse país, nesse momento, o que impera, o que manda é o dinheiro do sistema financeiro. Então, nós estamos lutando, não é por causa de 7%, não é por causa de 20%. Nós estamos lutando por condições de trabalho, por segurança, por dignidade, por atendimento, por contratação de pessoal. Não é só 35% que nós queremos. Isso é necessário, sabe, Alex? É necessário porque o trabalhador bancário tem filho na escola, o trabalhador bancário também sofre porque ele tem que pagar um plano de saúde porque não consegue ser atendido na saúde pública, porque a saúde pública não tem verba, porque o dinheiro vai para pagar a dívida, a metade do dinheiro vai para pagar a dívida. Então, esse é um debate muito grande e nós estamos aqui denunciando, estamos aqui chamando o trabalhador bancário para que compareça ao sindicato diariamente às 17 horas para a gente conversar sobre a nossa greve, conversar sobre o nosso movimento e nós pedimos a compreensão da população. A população é muito sofrida, mas o trabalhador bancário é sofrido mais ainda, porque ele tem que suportar isso o mês inteiro, o ano inteiro. E mês de setembro é o mês da data base. Nós não estamos fazendo greve por causa de política, não. A nossa data base é 1º de setembro. Nós estamos desde o dia início de agosto tentando negociar. Já aconteceram 11 rodadas de negociação. Então, não somos nós os intransigentes. Quem é intransigente é o governo federal, que é dono da metade dos banqueiros desse país, dos bancos desse país, e o setor privado. Metade dos bancários é público e a outra metade é do setor privado. Então, você tem alguém responsável, é o governo federal e a FENABAN, que congrega os bancos privados nacionais e internacionais. Marta, o PROCON Natal notificou o sindicato e está exigindo 30% dos bancários trabalhando. Como é que o sindicato está se portando diante dessa exigência? Nós, em primeiro lugar, nós queremos informar a população e ao PROCON que nós cumprimos a lei integralmente. Fizemos os avisos de greve, fizemos os editais e a lei diz claramente no seu artigo 10º, o último item lá do artigo 10º, que o serviço essencial é a compensação, certo? O PROCON não tem autoridade para legislar se é 30%, 40%, não, nós cumprimos a lei. Além da compensação que está sendo feita, nós temos os caixas eletrônicos e se não estão funcionando é por ordem do banco, não é por ordem do sindicato. Nós temos a internet, nós temos os correspondentes bancários
nós temos as casas lotéricas, certo? Que estão aí à disposição da população. Aonde não tiver envelope, é responsabilidade do banco, não é o sindicato que diz para não ter envelope, para processar os depósitos. Outra coisa, orientação do próprio sindicato. Nenhum trabalhador aposentado vai deixar de receber. Vocês podem ir, vocês aposentados, podem ir. Está acontecendo a greve lá no banco, e eu mesmo estive no Bradesco, em outras localidades, o trabalhador aposentado está sendo atendido e tem que ser atendido. Agora, por exemplo, o Banco do Brasil, em Parnamirim, a agência Parnamirim, e o banco e a agência Coabinal, também em Parnamirim, 90% dos empregados não estão fazendo greve, estão lá dentro. Então, receberam uma ordem do banco para não atender os aposentados. E não é essa a orientação do sindicato, certo? Então, existem trabalhadores daquelas entidades que estão na luta e existem os que estão trabalhando. E se estão trabalhando, tem que atender a população e isso o sindicato orienta. Perfeito. Ok, Marta, vamos acompanhar então as movimentações e muito obrigado por sua participação hoje aqui no RN Debate. Muito obrigada, Alex. E um bom feriado a todos, um bom final de semana a todos. Bancários, 17 horas lá no sindicato para a gente conversar. Obrigado. Um bom, realmente, feriado a vocês, todos os nossos telespectadores. Um bom final de semana. Aproveite e votem consciente no próximo domingo e até a próxima segunda-feira.